Nada, meus amigos, no futebol é intocável. Nada. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área e o tema é Cristiano Ronaldo já é maior que Eusébio? Temos um público hoje, ó, galera assistindo e tal. Se você quiser assistir o Polêmicas Vazias, você pode mandar um e-mail para a nossa produção, vir caravanas dos estados. Não, brincadeira, não cabe ninguém na sala. Essa discussão, ela vem crescendo em Portugal e ela é muito natural, porque você tem um nome que cresce a cada temporada, que ganha e bate recordes e títulos e que vai engolindo tudo o que vem pela frente. O Cristiano Ronaldo é a evolução do futebol português. O Eusébio foi, durante muito tempo, soberano no futebol português. Um nome intocável. E desde que ele parou, só surgiram dois nomes para esboçar algum tipo de comparação. Futre e Figo. Mas eis que veio Cristiano Ronaldo. E esse não só incomodou, ele parece de fato já ser superior ao ídolo português. Sim! O Cristiano de hoje, ele já tem mais conquistas relevantes e muito mais recordes individuais. Ainda perde em alguns critérios, como por exemplo o número de gols oficiais. Só que isso, a gente tá falando de um cara que parou contra alguém que ainda está construindo a sua obra e que já tem números estratosféricos. Aqui você vai ver os números do Eusébio em relação a títulos. São 31. E os títulos mais importantes são esses aqui. Títulos gigantes que fizeram, por exemplo, o Benfica ser uma equipe muito respeitada, uma equipe que dominou o futebol português na era Eusébio e que acabou com a dinastia do Real Madrid na antiga Copa dos Campeões Europeus. Prêmios individuais, o Eusébio também teve muitos, foram 16, como por exemplo um prêmio de bola de ouro, o que equivalia, apesar de não envolver jogadores sul-americanos, ao prêmio de melhor jogador do mundo, né? Já que a France Football tinha um olhar só para a Europa. Pouca coisa mudou de lá para cá, né? Vale dizer. E você tem um prêmio importante, porque o Eusébio ganhou a primeira chuteira de ouro, ou seja, em 68 ele foi agraciado com um prêmio que existe até hoje como o maior artilheiro do continente. Ele tem 2 chuteiras de ouro. Cristiano Ronaldo nesse ponto até já passou o Eusébio, como já passou em outros prêmios de melhor do mundo, nem se fala. Tudo leva a crer, a gente está gravando o vídeo em 2016, que ele vai para sua 4ª conquista de melhor jogador do planeta. Falar em conquistas individuais, Cristiano Ronaldo tem absurdos 100 prêmios ou condecorações individuais. É pouco ou quer mais? Dá uma olhada nos prêmios relevantes que o Cristiano ganhou na carreira. Isso prêmios individuais, contando aí artilharia, melhor jogador do mundo, maior artilheiro da história do Real Madrid, maior artilheiro da história da Liga dos Campeões e outros mais. É preciso entender um pouquinho do que representa o Eusébio, do tamanho que tem esse jogador. O Eusébio surgiu muito moleque, num período em que Portugal, ou a seleção portuguesa, não tinha a representatividade e a relevância que tem hoje. A semente da seleção portuguesa, ou de uma seleção que hoje é uma camisa importante, que tem uma liga importante e é um país importante para o futebol mundial, tem muito do Eusébio. O Eusébio, que é bom lembrar, é o maior artilheiro da história do Benfica, com esses números aqui que são impressionantes. Na carreira, o Eusébio tem quase 800 gols, uma média grande numa carreira longa, porque o Eusébio jogou 23 anos. Jogou, inclusive, mais tempo que o Pelé. Falar em Pelé, a comparação Eusébio-Pelé existia nos anos 60. Por exemplo, em 1966, o Eusébio fez uma baita Copa do Mundo. Foi o melhor jogador daquele Mundial, foi o artilheiro com 9 gols e levou a seleção portuguesa ao 3º lugar. E é, até hoje, a melhor campanha da seleção. Por isso, durante muito tempo, isso no debate com o Cristiano Ronaldo, sempre pesou a favor do Eusébio. Ele já vinha assombrando o mundo desde 61, quando o moleque já estreou pelo Benfica ali no início dos anos 60, terminou com a dinastia do Real Madrid ganhando uma Copa dos Campeões e sendo ano após ano eleito o melhor jogador do Campeonato Português, levando o Benfica a outras 3 finais de Copa da Europa, com uma potência absurda, com muita variação de recurso, e era sim um cara que chegava a ser comparado ao Pelé como o melhor jogador daquela época. Para se ter uma ideia, terminada a Copa de 66, para
falar a verdade, depois do jogo entre Brasil e Portugal, em que o Eusébio acabou com a partida e o Pelé acabou saindo machucado, o jornal inglês, o Daily Sketch, foi muito claro. Se existia alguma dúvida sobre quem era melhor, ficou claro que o Eusébio roubou o título de melhor do mundo. Esse livro aqui, inclusive, escrito pelo João Malheiro, chamado Obrigado Eusébio, tem um capítulo que é emblemático, justamente falando da Copa de 66. Sabe qual é o título do capítulo? O mundo elege uma nova majestade. Deu pra entender? Curiosidade sobre o Eusébio. Com 15 anos, lá em Moçambique, onde ele nasceu, ele jogava num time chamado Brasileiros Futebol Clube. Falar em brasileiros, o garoto Eusébio, antes de explodir no Benfica, ele chegou a ser oferecido pelo São Paulo. E o São Paulo não quis. Anos depois, tem outra ligação Eusébio e Brasil. O Otto Glória, que treinou a seleção portuguesa na Copa de 66, prometeu nem que tivesse que tirar dinheiro do próprio bolso, que levaria o Eusébio pro Vasco da Gama. 64, para você ver o tamanho do Eusébio em Portugal, a Juventus e outros clubes andaram sondando ali o Benfica para multiplicar, quadruplicar o salário do Eusébio. Sabe o que fez Portugal para não perder a sua joia? Mandou o Eusébio pro exército e ele foi. A gente falou aqui muito de números, de comparação, e lá em Portugal, quando as pessoas começam a comparar muitos números do Eusébio com o Cristiano, tem sempre alguém que fala: ah, mas os números não são tão justos, porque se fosse, o Peiroteu seria o maior nome da história de Portugal. Peiroteu foi um jogador bem antes do Eusébio, mas que tem uma média de gols, inclusive, superior à do Eusébio. Mas não é comparado nem a Eusébio, nem a Cristiano Ronaldo. Mas o que interessa aqui é essa comparação. Uma comparação que, se a gente for falar sobre melhor, a gente vai cair num critério que eu já disse aqui no Polêmicas algumas vezes. O esporte evolui. E o Cristiano Ronaldo talvez seja até a versão evoluída do próprio Eusébio. Um jogador que era muito forte, que era muito dinâmico, que tinha muita potência na finalização, que era um goleador nato. Exatamente como é o Cristiano Ronaldo. Um cara com até mais recursos, porque tem um poder de finalização com as duas pernas que o Eusébio às vezes não tinha. Tem um poder de cobrança de falta que o Eusébio tinha, mas o Cristiano pegou e elevou isso. Recentemente, a Federação Portuguesa de Futebol completou 100 anos e fez uma votação de quem era o melhor jogador desses 100 anos de futebol português. Sabe quem ganhou? Cristiano Ronaldo. Você pode argumentar que só existe um Cristiano porque existiu um Eusébio. Concordo. Acho que o Cristiano e o futebol português, eles devem muito ao Eusébio. Mas a gente já falou sobre isso aqui. O esporte vai caminhando, vai evoluindo. Mas para além da questão de melhor, é preciso discutir maior. E é aí que entra um ponto. Para mim tá claro que o Cristiano será maior que o Eusébio. Talvez pelo momento, pelas redes sociais, pela internet, mas muito pelas suas próprias conquistas. Cristiano deu a Portugal um título inédito, o título da Euro, coisa que nem Eusébio conseguiu. Um capitão, foi importantíssimo na conquista de Portugal. E o nome dele tá lá na história, elevando e dando à seleção portuguesa algo que ela não tinha. Você acha que hoje, ou quando o Cristiano parar e você disser futebol português, qual é a primeira imagem que virá à mente? Cristiano Ronaldo. E aí pode até ser uma injustiça que a história cometa, mas não resta dúvidas de que o maior nome da história de Portugal está aí pra gente ver. Ele nasceu e se desenvolveu diante dos nossos olhos. É o Cristiano Ronaldo, o que não tira em nada a importância e a relevância que teve o Eusébio. Chegou a hora de opiniões que a pessoa não pode ter. O Eusébio chegou a falar, quando o Cristiano ultrapassou o seu número de gols pela seleção portuguesa e caminhava ali para se tornar o maior jogador, para se tornar o maior artilheiro da história da seleção, coisa que ele já conseguiu, graças a Deus passando o Pauleta. E nenhuma seleção merece ter o Pauleta como seu maior artilheiro. Os números estão aqui. O Eusébio levou ali cerca de 60 jogos para fazer 41 gols. E o Eusébio disse: é injusta essa comparação. Eu tive menos jogos para fazer esse número de gols e na minha época eu não jogava contra o Azerbaijão ou contra Liechtenstein. Ele deu uma minimizada nos números do Cristiano, mas aí entra o que ele não pode achar. Você sabe contra que seleção o Eusébio estreou com a camisa de Portugal? Contra a fortíssima Luxemburgo. O Eusébio, na sua época, enfrentou seleções como a Noruega, como a Grécia, e aí você fala: poxa, mas não é tão baba assim. Na época era. A Grécia de hoje, ou a Grécia que ganhou de Portugal na Euro, passava longe de ser a Grécia de 30 anos atrás, 40
40 anos atrás. Algumas escolas, ou a maioria de lá pra cá, só evoluiu. É o caso da Grécia, por exemplo. Mas não é o caso de Luxemburgo. Essas coisas têm que ser um pouco mais respeitada. Em 72, contra o Chipre, 4-0 para Portugal. Sabe quantos gols fez o Eusébio? Nenhum. O futebol melhorou, tanto que é hoje que tem a frase "não há mais bobo no futebol". Essa frase não foi feita nos anos 40, 50 nem 60. Lembrando, Polêmicas Vazias, toda sexta-feira, pontualmente, 11 da manhã, no YouTube dos canais Esporte Interativo. Se você já é inscrito, ótimo. Se não é um pecado, inscreva-se. Semana que vem teremos enquete na nossa fanpage, ou seja, no Facebook dos canais Esporte Interativo. Aí você vai lá, vota no seu tema, o tema que ganhar, a gente traz pra cá.